Hoje, Israel e Irã estão em lados opostos de um dos conflitos mais tensos do Oriente Médio moderno, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo que os dois países cooperavam, trocavam armas, inteligência e até mesmo fizeram uma amizade diplomática. Então, o que aconteceu? No vídeo de hoje, você vai entender como uma relação próxima se transformou numa rivalidade que possivelmente pode acabar com a vida como nós conhecemos, como ataques cibernéticos, guerra por procuração e como estamos à beira de uma possível crise nuclear. Para entendermos o conflito de hoje em dia, temos que voltar para o início. Em 14 de maio de 1948, nasce o Estado de Israel. A reação do mundo árabe é imediata. Rejeição total. E em poucas horas, Israel se vê cercado por inimigos, tantos quais Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano declaram instantaneamente guerra contra esse país. Mas, longe dali, um ator inesperado observa tudo com atenção. O Irã, sob o comando de até então do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Na época, o Irã era um dos países de maioria muçulmana. Sim, mas com um regime secular, monárquico e fortemente alinhado ao Ocidente, especialmente na época aos Estados Unidos e ao Reino Unido. O Shah via a crescente influência soviética no Oriente Médio com preocupação, e da mesma forma que Israel enxergava o radicalismo árabe como uma ameaça à estabilidade. Apesar de não reconhecer oficialmente o Estado de Israel, o Irã manteve relações discretas, quase que clandestinas, com o ainda jovem país. E mais, nos bastidores nasceu uma cooperação estratégica silenciosa, que hoje muitos esquecem. Entre os fatores mais importantes que unia Irã e Israel eram os inimigos em comum, tanto pela expansão soviética, quanto ambos que temiam também o pan-arabismo de Nasser. Os interesses econômicos e energéticos de Israel, que precisava desesperadamente do petróleo, e o Irã podia fornecer. Em troca, ele recebia tecnologia e armamento. Israel, mesmo isolado no mundo árabe, encontrava no Irã uma ponte energética para a sobrevivência, ainda mesmo que não oficial. E durante 3 décadas, essa aliança informal funcionou em silêncio. O Shah vendia petróleo a Israel e Israel ajudava o Irã com agricultura, irrigação e defesa. Era um jogo pragmático. 2 regimes cercados por inimigos, unindo forças longe dos holofotes. Mas tudo isso mudaria drasticamente em 1979. Em 1979, o Irã muda para sempre. Depois de décadas de autoritarismo, desigualdade e influência ocidental, o povo iraniano vai às ruas. Multidões tomam Teherã, o regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi desmorona. E é assim, quem assume o poder não é um general ou um político tradicional, mas sim um líder religioso exilado por anos, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ele instaura a República Islâmica, com base nos preceitos do islamismo xiita. O novo regime traz algo inédito na geopolítica moderna, uma teocracia revolucionária com um claro inimigo ideológico. O Ocidente passa a ser chamado de o Grande Satã e Israel o Pequeno Satã. Em questão de dias, o Irã rompe completamente os laços com Israel e a embaixada israelense em Teherã é fechada e seu prédio é entregue à Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. O novo governo iraniano declara que o Estado de Israel é ilegítimo e deve ser eliminado. Antigas parcerias secretas viram motivo de acusação e vergonha. E imagens da bandeira de Israel são queimadas e assim vão de aliados silenciosos e se tornam inimigos existenciais. Não se trata apenas mais de política ou estratégia, mas agora vira uma guerra ideológica, onde Israel passa a representar tudo o que o novo regime diz combater: modernidade ocidental, laicismo e dominação imperialista. Em setembro de 1980, o Iraque de Saddam Hussein invade o Irã, dando início a uma das guerras mais longas e sangrentas do século XX, a Guerra Irã-Iraque. O conflito deixaria mais de 1 milhão de mortos, com o uso de armas químicas, ataque a civis e batalhas de trincheira que lembravam a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas em meio ao caos, algo impensável acontece. Israel começa a vender armas secretamente ao Irã, o mesmo Irã que publicamente pregava a destruição do Estado judeu. Por quê? Israel via Saddam Hussein como uma ameaça ainda maior do que o regime iraniano. O Iraque tinha um exército moderno, ambições nucleares e já travavam conflitos com Israel desde os anos 70.
Além disso, enfraquecer o Irã poderia dar vantagem ao Iraque, o que preocupava tanto Israel quanto os Estados Unidos. E é nesse contexto que nasce os escândalos Irã-Contra. Israel, com o aval dos Estados Unidos, vende armas ao Irã em segredo, e em troca, parte do dinheiro financia os Contra, milicianos anticomunistas na Nicarágua, numa guerra paralela patrocinada por Washington. Quando tudo vem à tona, o escândalo explode. O governo de Reagan é acusado de burlar o Congresso e negociar com o Estado terrorista. Com o fim da guerra contra o Iraque, o Irã muda de estratégia. Em vez de batalhas diretas, Teherã aposta naquilo que domina até hoje: a guerra por preocupação, o uso de grupos armados aliados, principalmente de origem xiita, para expandir a sua influência e atacar Israel indiretamente. E dois nomes entram em cena: Hezbollah, no Líbano, que foi fundado em 1982 com apoio direto do Irã, após a invasão israelense ao sul do país, e Hamas, em Gaza, grupo sunita radical que, apesar das diferenças religiosas, recebe financiamento e armamento iraniano a partir dos anos 90. Esses grupos se tornam os braços armados do Irã contra Israel. Israel, por sua vez, passa a enfrentá-los como se fossem representantes diretos de Teherã. É o início de uma guerra prolongada marcada por mísseis, atentados, represálias e, infelizmente, muita destruição. Se nas décadas anteriores Israel e Irã travavam uma guerra indireta com armas e milícias, no século XXI esse conflito assumiu uma nova forma: silenciosa, tecnológica e cirúrgica. O principal ponto de tensão agora é o programa nuclear iraniano. Para Israel, um Irã com armas nucleares representa uma ameaça existencial. Não é exagero. Líderes iranianos já declararam publicamente que Israel deveria, entre aspas, desaparecer do mapa. Fecha aspas. E um país com esse discurso, aliado a uma ogiva nuclear, é uma linha vermelha intolerável para Jerusalém. Israel afirma que o programa nuclear iraniano tem fins militares, apesar das negativas de Teherã. Em 2010, um ataque sem precedentes acontece nas sombras. Um vírus altamente sofisticado chamado Stuxnet invade os sistemas de usinas nucleares iranianas e sabotam milhares de centrífugas de enriquecimento de urânio. O resultado são anos de progresso nuclear perdidos da noite para o dia. Israel e Estados Unidos são apontados como autores do ataque. Foi o primeiro ciberataque da história moderna a causar danos físicos em uma infraestrutura crítica. Enquanto a cyberguerra avança, a guerra por procuração continua se intensificando. Na Síria, Israel realiza centenas de bombardeiros contra a posição da Guarda Revolucionária Iraniana e do Hezbollah, especialmente após a Guerra Civil. No Líbano, o Hezbollah segue se armando com mísseis de longo alcance, com tecnologia e apoio do Irã. E em Gaza, o Hamas recebe financiamento, armas e treinamento diretamente ou via intermediários iranianos. Israel age para conter essa rede de influência, mas o custo humano e político é altíssimo. Nos últimos anos, o Oriente Médio passou por uma mudança silenciosa, mais sísmica. Vários países árabes que por décadas se recusavam a reconhecer Israel começam a mudar de postura. Em 2020, com mediação dos Estados Unidos, Israel afirma um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, chamados Acordo de Abraão, um marco histórico. Para Israel, isso representa legitimidade diplomática e acesso a novos mercados. E para o Irã, é um cerco político e estratégico. A cada país árabe que se aproxima de Tel Aviv, a rivalidade deixa de ser indireta em vários momentos, com drones kamikaze e mísseis que atingem alvos israelenses em ataques atribuídos a grupos apoiados por Teherã, terroristas. Israel revida com bombardeiros na Síria, Líbano e Gaza. No Golfo Pérsico, embarcações ligadas a Israel e Irã são atacadas em misteriosas operações navais, sabotagem, minas e drones submarinos. É a chamada Guerra na Sombra, onde nenhum dos lados assume publicamente a autoria, mas a escalada é clara e perigosa. E em 2024, o tabuleiro geopolítico se cristaliza ainda mais. Israel reforça laços com o Egito, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Jordânia, e discretamente com a Arábia Saudita. A cooperação inclui inteligência, antimísseis, comércio e até mesmo exércitos militares conjuntos. Já o Irã se aproxima ainda mais da Rússia, da China
e da Síria, formando um eixo contrário ao bloco israelense americano. Também continuam investindo pesado em grupos armados como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e milícias no Iraque. O resultado é um Oriente Médio dividido, armado e com duas potências jogando xadrez de alto risco. É um futuro incerto. O mais preocupante é que nenhum dos lados realmente quer uma guerra total, mas ambos estão cada vez mais perto da mesma. Basta um erro, um ataque mal calculado, uma retaliação fora de controle, e o que hoje é uma guerra invisível pode virar um conflito aberto, brutal e globalizado, que pode assim causar o fim da humanidade como conhecemos. A relação entre Israel e Irã é uma das mais complexas e contraditórias da história moderna. Eles já foram aliados em silêncio e hoje são inimigos declarados. Em meio século, passaram de parceiros estratégicos a protagonistas de uma guerra invisível que molda todo o Oriente Médio e possivelmente o mundo inteiro. O que essa história nos mostra é simples e ao mesmo tempo assustador. No tabuleiro da geopolítica, amizades mudam e inimizades também, mas quem sempre paga o preço são os civis, os inocentes, os que vivem sob as bombas e sob as sanções, e principalmente sob o medo. Mais do que religião e ideologia, o conflito entre Israel e Irã é sobre poder, influência e sobrevivência. Ambos os lados se consideram ameaçados, então ambos se armam, e qualquer erro pode ser o estopim de uma guerra regional ou até mesmo global. O Oriente Médio é um campo minado de alianças temporárias e rancores eternos. Enquanto a diplomacia falha, a sombra da guerra continua crescendo.